Olá, bom dia. Saudações, ilustres judocas. A gente chega hoje à aula número 3, ao terceiro dia do curso Metodologia do Treinamento aplicada ao judô. É realmente um motivo de satisfação muito grande a gente estar reunidos aqui por conta da confiança que os senhores estão depositando no meu trabalho. Eu queria inicialmente agradecer a todos os participantes, Sensei Kodansha, Sensei e o Dansha, os nossos queridos Dangais, todos eles que estão sendo tão atenciosos, tão preocupados com a qualidade do curso, em preocupar-se também em evoluir cada vez mais no judô. Nosso abraço carinhoso também aos nossos judocas para-atletas e aos mais de 700 judocas inscritos nesse curso. E eu gostaria de fazer, como eu fiz ontem também, e farei ao longo desse curso todo, um agradecimento ao senhor Felipe Rosário Bueno. Ele é especialista em TI e foi a pessoa que fez com que a gente conseguisse dar continuidade a essas aulas. Hoje a gente vai, aliás, na primeira e na segunda aula nós tratamos sobre esses assuntos. Na primeira aula a gente falou principalmente sobre o princípio da sobrecarga. Ontem, terça-feira, nós falamos sobre periodização na segunda aula. E hoje a gente vai abordar um tema muito importante, talvez seja um pouquinho mais concreto do que a gente teve nos outros dias anteriores. Os outros dias anteriores, aula 1, aula 2, os assuntos foram reais, obviamente, mas eles parecem que não tocavam muito o chão da realidade dos dojos. E hoje a gente vai falar sobre o princípio da especificidade, sobre a carga de esforço e alguns critérios para a dosagem da carga. Principalmente a terceira parte é uma parte mais densa, que vai exigir uma atenção, um foco especial por parte dos senhores. E na aula 4 a gente está planejando falar sobre a montagem dos treinamentos anuais e finalizar a aula 5 com o estudo das capacidades físicas requeridas pelo judô, ok? Então, antes de começar propriamente, eu queria fazer um parênteses e manifestar meu posicionamento pessoal, meu posicionamento não, né? Meu sentimento por todas as famílias que têm entre os seus entes alguém enfermo, alguém internado, ou alguém já falecido por essa doença que está afetando tanto a vida, o cotidiano das pessoas, que tem alterado tanto a vida a rotina dos nossos dojos no Brasil inteiro. Tenho fé em Deus, tenho crença na ciência e tenho confiança no ser humano, de que a gente vai superar essa fase difícil que se instala. Ontem os números foram muito alarmantes, atingindo, infelizmente, recordes atrás de recordes, são recordes que ninguém gostaria de estabelecer, de vitimização e de mortalidade por essa doença. Então, embora eu leve a exposição de uma forma um tanto quanto relaxada, que é o meu jeito de ser, feliz, alegre, na verdade é quase como se fosse um papel, porque a gente fica muito sentido com tudo que está acontecendo. Mas eu acho que o judoca é uma pessoa resiliente por natureza e uma pessoa inteligente, que vai saber achar as melhores formas da gente superar essas dificuldades. Bom, senhores, vamos começar então falando sobre o princípio da especificidade. Antes de começar a falar sobre o princípio da especificidade, eu queria deixar para os senhores uma pergunta. Na verdade, é uma provocação, que eu já fiz na primeira aula, e espero que os senhores tenham refletido sobre isso. Eu queria saber se os senhores têm noção de quantas repetições, por exemplo, de flexão de braço, os senhores fazem por semana, durante os treinos de judô. Os senhores já fizeram de uma conta dessa? Por exemplo, se eu somar a quantidade de flexão de braço da segunda, da terça, durante o treino de
de judô. Quantas repetições na semana a gente fez? Vocês sabem? Eu acredito até que a gente responda rapidamente quantas flexões de braço a gente faz em uma sessão de treinamento. Mas na semana toda a gente faz uma conta rápida e aí demora um pouquinho, mas consegue acertar. E se eu perguntasse quantas flexões de braço a gente faz em um mês de treinamento de judô? Aí é uma conta que não dá para fazer de cabeça, né? Alguma vez os senhores se formularam esse tipo de pergunta? Provavelmente não, né? Se a gente não se preocupou com essa pergunta, é que geralmente a gente está acostumado a planejar a carga de treinamento para essa sessão de treinamento, sem, de uma certa forma, linká-la, associá-la, harmonizá-la com a sessão que veio anteriormente ou a sessão que veio posteriormente. Ou ainda, se for o caso, na semana eu vou ter essa noção de quanto de exercício eu fiz. Eu falei de flexão de braço, mas algo mais relevante ainda, por exemplo, é quantas entradas de Uchikomi, ou de Nagiai, ou de Nagikomi eu fiz ao longo de uma semana e ao longo de um mês. Essas respostas estão prontas? Geralmente elas não estão prontas, porque a gente tem o hábito de não controlar essa informação quantitativa. E a aula de hoje, ela vai ser, principalmente no final dela, densa em termos de conhecimento em relação a isso. A gente vai, talvez, revelar uma cultura que nós brasileiros, ou nós, talvez, senseis professores, ou os professores, de uma forma geral, não têm, que é a cultura do registro, que é a cultura do controle. E a partir desses dados, eu fazer um planejamento da minha atividade. Então, foi só uma provocação que eu fiz para a gente refletir e passar. Então, a gente vai falar sobre o princípio da especificidade. Senhores, vejam bem, para mim, a maior dificuldade do princípio da especificidade é falar esse nome especificidade. Para mim, que sou um ex-gago, os senhores não têm noção como foi difícil falar especificidade de forma muito rápida, mas o dia a dia, o treinamento vai nos moldando, né? Vamos lá. Esse princípio da especificidade, ele é também muito importante para nortear quanto a escolha dos melhores exercícios ao longo de uma temporada de treinamento, de uma temporada competitiva, ok? Então, a gente vai comentar alguma coisa sobre esse princípio da especificidade. Ele, basicamente, visa a proporcionar estímulos de treino similares aos exigidos na competição. Isso me parece óbvio, né? É óbvio que quem quer ficar bom no judô, quem quer melhorar o seu golpe, ele precisa, anteriormente, treinar esse golpe. Essa relação é clara. Mas como eu comentei já anteriormente de que o treinamento físico, o treinamento desportivo não é uma ciência lógica, se eu começar, eu vou exagerar um pouco no meu exemplo, no primeiro dia de treinamento, cumprir à risca o princípio da especificidade, de que eu tenho que reproduzir as ações, os estímulos similares aos exigidos na competição, na primeira sessão de treinamento eu vou ter que ter um randori puxadíssimo e com toda a tensão de uma competição e tal, e tal, e tal. Então, os senhores veem que acostumar ou conduzir os estímulos aos exigidos ou similares à competição é um escalonamento que progressivamente, que paulatinamente, vai sendo obtido, vai sendo conquistado, vai sendo obedecido. O princípio da especificidade, então, ele procura, ao longo do treinamento, num processo crescente, proporcionar esforços, meios, locais, clima, horário, regras, adversários, uniforme, gestos desportivos, tensão emocional, esforços táticos, duração do randori ou da competição, muito similares ao que eu vou ser obrigado a executar na minha competição-alvo ou nas competições-alvo. E eu vou passar alguns parâmetros aqui para a gente delinear
o princípio da especificidade. O treinamento, ele deve estar intimamente relacionado com as características do esporte. Então, de uma certa forma, quanto mais tempo eu tenho para treinar, eu posso ser um pouco menos inespecífico no começo, mas quando eu vou chegando perto da competição, esse treinamento, esses exercícios precisam ser mais parecidos com a competição. O treinamento deve envolver os músculos que participam das técnicas de judô. O treinamento deve envolver os músculos que participam das técnicas de judô. Os exercícios com sobrecarga devem ser exercícios com estrutura total ou parcial, similares aos gestos de judô. Então, toda vez que eu abro mão dessas características de semelhança com a competição, eu abro mão da especificidade. Cada vez que eu treino músculos ou exercícios distintos da competição, eu estou ficando inespecífico no meu exercício. E cada vez, por óbvio, quando eu faço o contrário, usando os músculos adequados, os exercícios e a sobrecarga próxima da competição, esse exercício torna-se cada vez mais específico. A velocidade de execução também é outro fator que precisa ser notado e deve ser muito próxima à velocidade do gesto desportivo. A dinâmica dos movimentos deve ser similar também à dinâmica competitiva. E a evolução progressiva da especificidade deve acontecer ao longo da temporada. Ok? Então, o que eu estou comentando com vocês é que, será que eu começo com um exercício inespecífico e vou tornando esse exercício mais específico até a competição? Ou eu já posso colocar direto um exercício muito específico em relação à competição e mantenho isso tudo? Então, eu vou dar algumas noções de como essa escolha pode ser feita. Eu vou exibir algumas fotinhos aqui. Eu peço desculpas para quem está com um celular, vendo da tela de um celular, elas devem parecer um pouquinho pequenas, tá bom? Se a gente fizer, e eu peço desculpas aqui aos nossos deficientes visuais, eu vou tentar traduzir por meio de palavras o que essas fotinhos mostram. Tá? E aqui os senhores podem ver outras fotos, né, de judocas fazendo uchikomi. Um uchikomi parado, em que o que permite a entrada sem qualquer tipo de bloqueio ou de resistência. Já um outro uchikomi com movimentação, com resistência maior por parte do uke. Um outro nageai, utilizando um colchão, talvez a velocidade de projeção seja maior, né? Uma outra fotinho aqui com o judoca fazendo um sioi com muita velocidade, deve ser um uchikomi bem dinâmico, bem. Depois uma fotinho de randori na academia, depois uma foto de um shiai e depois a foto do sucesso como competitivo com uma grande judoca. Então, eu estou apresentando aqui para os senhores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de atividade relacionadas ao judô, que vai desde de um exercício muito elementar, pouco específico, como são os exercícios de musculação, tal, até o exercício, um estímulo bem específico, que é o shiai, tá certo? Eu queria perguntar para os senhores, eu acho que eu já dei a dica para responder, não precisa responder pelo áudio, não, ok? É somente para os senhores pensarem. Quais desses exercícios são mais específicos? Eu acho que fica claro que os exercícios que estão aqui, agora eu não sei se vai dar direita ou esquerda para os senhores aqui, próximo à minha esquerda aqui, né, que é o exercício com halteres, com peso externo, alguém subindo a corda, são os exercícios menos específicos, os exercícios mais inespecíficos em relação à competição. E do outro lado, em que a gente tem randori e shiai, são os exercícios mais específicos. Concordam com essa
definição, né? Definição não, com essa impressão de que a gente consegue identificar de cara o que é mais específico e o que é menos específico para o judô. Agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte: o que tem a ver mais ou menos específico? Qual é a relação disso? É a relação de que os exercícios feitos por um judoca ou por qualquer atleta, eles têm uma característica chamada transferência. Transferência é a capacidade que qualquer exercício tem de provocar adaptações visando ao meu objetivo principal. Então, se eu tenho um randori ou um shiai e pretendo que com essa atividade, com esse, entre aspas, exercício de randori ou de shiai, eu busque adaptações para a minha forma desportiva, para a minha competição-alvo, essa transferência ela vai acontecer. Agora, se eu faço, por exemplo, flexão de braço, e quero que essa flexão de braço isoladamente, somente a flexão de braço isoladamente, faça com que eu conquiste uma medalha no brasileiro, provavelmente essa transferência ela não ocorre de forma tão clara. A flexão de braço deixa meus braços fortes, mas deixar braço forte já é sinônimo de sucesso? Não é. Então, a transferência da flexão de braço para a flexão, ela é menor. Então, a flexão de braço ela é menos específica, enquanto algumas outras atividades são mais específicas, justamente porque a transferência, ou seja, o que ela adapta, o que ela produz, é mais ou menos impactante no meu objetivo final, ok? E aí eu já perguntei para os senhores quais desses exercícios são mais específicos, e os senhores já fizeram esse exercício mental, ok? Então, por que os senhores responderam que um ou outro exercício é mais ou menos específico? Com certeza, os senhores devem ter baseado o seu raciocínio em 3 critérios de escolha para falar se um exercício é mais ou menos específico. Então, a especificidade, ela tem 3 parâmetros que vão classificar se o exercício é muito ou pouco específico. Vamos ver se os senhores concordam com isso. Primeiro é musculatura envolvida. Quanto mais musculatura da competição de judô eu envolver no treinamento, mais específico esse exercício é. Concordam comigo? Né? E quanto menos musculatura envolvida que será utilizada na competição, menos específico ele é. E parece que esse é um dos motivos que a gente leva em consideração para considerar se o exercício é mais ou menos específico. O segundo fator, ele é um pouco técnico. São fatores de energia, bioenergético. Nós temos, para fazer as nossas atividades, várias pilhas energéticas que nos proporcionam correr, treinar, fazer exercício em velocidade, fazer exercício em potência, ou ficar um dia inteiro trabalhando e fazendo as nossas atividades do dia a dia. Então, o nosso organismo, e aí esse é um bom assunto para a gente, se for o caso, futuramente, bater um papo, o nosso organismo, ele tem, diferentemente do carro, como é que é o carro? O carro você tem um combustível e várias marchas, não é verdade? Eu tenho um combustível só e várias marchas. Se eu estou numa estrada devagarzinho e quero fazer uma ultrapassagem, o que eu faço? O mesmo combustível, eu reduzo a marcha, aumento a rotação do motor e ultrapasso. Então, a força na roda do motor, a força no eixo, é dada pelas marchas e não pelo combustível, porque o combustível é único. Agora, imagine se eu tivesse um carro que tivesse gasolina, diesel e combustível de foguete. Já pensou? Eu estou atrás do carro, da frente, e eu vou ter que ultrapassá-lo. Eu vou precisar de mais potência no meu motor. O que eu faço? Ao invés de mudar a marcha, eu deixo a marcha fixa, mas aí eu mudo para o módulo combustível de foguete. E aí, eu ultrapasso rapidamente. O corpo humano é essa ferramenta absolutamente sábia, absolutamente aperfeiçoada. O nosso corpo humano tem
assim como eu falei desse último exemplo de carro que não existe, eu estou tentando até fabricar, o nosso corpo tem vários combustíveis e um motor só. Quando eu preciso de um trabalho muito veloz, muito intenso, eu tenho um combustível. Eu vou falar tecnicamente, que é aquele tal de ATP, a tal da adenosina trifosfato, ou é a tal da creatina fosfato. Eu sei que, eu juro que eu não estou xingando ninguém, não, mas são o nome dessas pilhas energéticas, né, que recarregam, que dão energia para o nosso motor. Outra pilha energética é, por exemplo, o tal do glicogênio, que é a glicose dentro da célula, ou a glicose dentro do fígado. Esse glicogênio é um outro tipo de combustível. Ele é muito potente também, mas ele dura um pouquinho mais. Os dois primeiros, o tal do ATP e a tal da creatina fosfato, eles dão muita potência e duram pouco. Agora, o combustível glicogênio, ele dá uma potência 5%, 6% menor, mas ele dura um pouquinho mais, até uns 4 minutos, mais ou menos. E depois disso, eu tenho o oferecimento do glicogênio combinado com o oxigênio. O glicogênio combinado com o oxigênio. Isso vai me dar uma queima, uma energia pouco menos potente, 85%, 80% de tudo que eu preciso, mas ele dura mais. E depois tem outro combustível, que é a gordura, que faz com que eu tenha muito menos energia disponibilizada, mais ou menos uns 60%, 50% só, mas dura muito, dura 2 horas, dura 3 horas, ok? Então, dependendo da atividade que eu vou fazer, o meu motor, que é o músculo, ele é sempre o mesmo, é sempre o músculo. O que vai mudar é o combustível, que vai fazer com que eu faça os exercícios mais lentamente e vai influenciar sobremaneira na duração desse exercício. E um parênteses, o treinamento de atletas, uma das maiores modificações que ele fornece, que ele proporciona no nosso corpo, é justamente aumentar esses reservatórios de combustível. O atleta tem os seus tanques de combustível, as suas pilhas energéticas aumentadas. As suas pilhas energéticas aumentadas. E todo o mecanismo de obtenção de energia é agilizado. Então, quando um atleta quer fazer um exercício rápido, intenso, de muita velocidade, de muita potência, o músculo dele já é mais forte, tendão mais forte, ligamento mais forte, cápsula articular mais forte, ou seja, o motor não é 2.0, não é 4,8. Esse motor dele é mais forte, e ele, quando requer um desses combustíveis, o combustível responde rapidamente. Então, os senhores com certeza falaram que os exercícios do slide passado é mais ou menos específico, na medida em que ele atende essas vias energéticas, esses combustíveis energéticos que são utilizados aqui na competição. Então, por exemplo, se eu der para o meu atleta uma corridinha no treino de 10 minutos, e todo mundo faz e é recomendada, o sistema energético utilizado deles são mais baixos aqui, a quebra do açúcar, a quebra da glicose com a presença de oxigênio, quebra da gordura, porque ele corre muito tempo e em baixa velocidade, em baixa intensidade. Né? Agora, esse exercício a gente fala que ele não é específico, porque a fonte energética dele, de uma corridinha de 5 minutos, aquele trotezinho, sabe? Correr 20 minutos e tal, esse trotezinho, ele acessa uma via energética que não é típica da competição. Certo? Então a gente fala que esse exercício é inespecífico. E na medida em que eu mostrei exercícios aí, o de Randori, de Chiai, que utilizam esses combustíveis que fornecem mais velocidade, mais potência, entretanto, em pouco tempo, a gente fala que esses exercícios são mais específicos para o judô. Entenderam? Esse capítulo de bioenergética é muito importante, eu falei muito rapidamente, espero que os senhores tenham assimilado. E o terceiro fator que faz com que a gente classifique um exercício como específico ou não, são os aspectos biomecânicos, né? Ou seja, quanto que qual é o trabalho muscular
que eu tenho feito, que eu faço com, com o meu músculo, né? Os ângulos de contração, o posicionamento do meu corpo, ok? Então, eu vou explorar um pouquinho mais desses aspectos biomecânicos quando a gente mostrar mais algumas fotinhos mais para frente. Então, senhores, esses são 3 fatores que, se eu levar em consideração, eles me dão uma visão para classificar se o exercício é menos específico ou o exercício é mais específico, ok? Então, voltando àquele slide, né? Eu posso falar, não respondo, eu vou colocar, não abro um áudio, né? Eu só vou fazer essa pergunta para os senhores refletirem. Praticar exercícios inespecíficos, então, é desaconselhável? Eu estou falando que o princípio da especificidade eu tenho que reproduzir no treinamento que é exigido na competição, certo? Então, eu só vou treinar o que é específico para a competição. Então, praticar exercícios inespecíficos é desaconselhável a sua adoção no processo competitivo? Não vou responder agora, vamos respondendo ao longo dos slides. Então, eu vou demonstrar alguns exercícios. Dada o tipo ou a classificação que a gente pode falar, se os exercícios são mais específicos ou menos específicos, nós podemos denominar algumas categorias de exercícios. Nós temos os exercícios chamados exercícios de desenvolvimento geral. Exercícios de desenvolvimento geral ou simplesmente exercícios gerais, ok? Eu vou mostrar algumas fotinhos. Desculpa. Nós temos 3 categorias de exercícios de acordo com o nível de especificidade que ele carrega, de acordo com a taxa de transferência de adaptações provocadas no gesto pretendido ou na competição-alvo. Exercício de desenvolvimento geral, como eu já comentei, os exercícios chamados especiais, né? E os exercícios chamados competitivos, ok? Eu tenho essas 3 categorias de exercícios, dada a sua especificidade. Agora sim eu vou mostrar algumas fotinhos. Os exercícios gerais, o exercício de desenvolvimento geral, eu abri algumas fotinhos aqui, tá? A nossa homenagem aí na foto ao grande CC Thiago Camilo. Por exemplo, exercícios de salto. Esqueça o ambiente que ele está fazendo um ritual que ele faz antes de entrar na competição, tá bom? Mas esqueçam esse ambiente que ele está. Interprete somente o exercício. Exercício de salto. Salta, eleva o joelho. É um bom exercício de potência para treinar os músculos da perna. É um bom, em termos, então, de musculatura envolvida, ele é interessante. Em termos de capacidade energética, né? O segundo critério é também bom, porque é um salto, é uma contração rápida, e usa essas pilhas energéticas de bastante disponibilidade e velocidade de fornecimento de energia, são bons. Agora, eu vou nesse aspecto biomecânico. Se você der o salto dessa altura no randori ou no shiai, os senhores sabem o que vai acontecer. Então, esse exercício, ele é bom em termos de musculatura envolvida, ele é bom em termos de energia, que é treinada, o acesso a essa via energética, mas ele não é específico com relação à biomecânica, a essa característica de movimentação ou de contração muscular que eu tenho lá na competição. Então, esse é um exercício inespecífico. Exercícios de flexibilidade são específicos ou inespecíficos? São inespecíficos, são exercícios de desenvolvimento geral, ok? Aí, calma, os senhores devem estar se perguntando assim, quer dizer que flexibilidade não é importante? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que flexibilidade, treinos de flexibilidade ou exercícios de flexibilidade são exercícios inespecíficos. Eu não estou falando se é ruim ou se é bom. E é bom os senhores estarem incomodados com isso, porque a gente vai ordenar esse raciocínio daqui a pouco. Exercício de subir em corda, né? A menos que haja um campeonato mundial de subir em corda, o exercício de subir em corda ele é inespecífico. Né? Eu não tenho pé no chão, eu não tenho equilíbrio. O judô o tempo todo é pé no chão, é resistir contra o desequilíbrio do meu oponente para trás, para frente, é provocar o desequilíbrio dele. Então, subir em corda também é um exercício inespecífico.
Por exemplo, dependendo... agora, a fotinho que está mostrando aqui, o Ticome. O Ticome. O Ticome é um exercício de desenvolvimento geral, ou é um exercício especial, ou é um exercício competitivo? Eu acho que dá para falar que o Ticome, dá para garantir que o Ticome não é um exercício competitivo. Concorda com isso? Principalmente porque eu tenho uma situação pacífica, o que não oferece resistência, né? Agora, eu posso deixar o Ticome mais inespecífico? Eu posso deixar esse mesmo o Ticome mais específico? Claro que eu posso. Vamos tornar esse Ticome mais inespecífico, com pouca especificidade. Por exemplo, o que? Parado. A velocidade de execução é lenta. O ritmo de execução também é lento, é diferente do da competição, né? Então, esse exercício de Ticome parado, ele é inespecífico. Novamente, não estou falando se é ruim ou se é bom. Estou só classificando quanto à especificidade, ok? Vamos deixar esse treino de Ticome aqui, que eu falei parado, velocidade lenta, o que não resiste, mais específico, ok? Vamos fazer esse Ticome agora em movimento, caminhando, com Shintai, com movimentação. Vamos torná-lo mais específico? Vamos aumentar a velocidade de execução? Vamos? Vamos torná-lo mais específico? Vamos aumentar a resistência do nosso o quê? Então, percebam que modificando as características de estímulo do Ticome, esse exercício Ticome ele pode ser menos específico ou mais específico. Tudo vai depender de como ele vai ser aplicado, como ele vai ser desenvolvido, ok? Vamos avançando. Exercícios, então, especiais são aqueles exercícios que guardam similaridade de musculatura envolvida, de aspectos energéticos e de aspectos biomecânicos com a competição. Vamos apresentar alguns aqui. Por exemplo, quando eu faço o Ticome com um elástico, um rubber band, aí eu já tenho uma resistência da tira, né? Aí eu já tenho uma certa similaridade com a competição. Então, esse exercício com borracha pode ser especial. Agora, vamos lá, para não gerar polêmica. Esse exercício de fazer a entrada com borracha, eu estou colocando hoje como ele sendo especial. Esse exercício com borracha, ele pode se tornar um exercício geral? Claro. Esse exercício com borracha será um exercício geral se eu descaracterizar as suas similaridades com o exercício competitivo. Então, se eu baixar a velocidade, se eu aumentar o número de repetições, 50 entradas de uma vez só, né? Ele se torna um exercício geral. E, como eu falei anteriormente, em fazendo algumas adaptações, alguns incrementos, esse exercício pode migrar de fazer o Ticome na borracha para um exercício especial, ok? Randori. Randori é um exercício especial. Ele guarda muitas características de similaridade com a competição. Randori. Vamos tornar o Randori... Agora eu vou falar de subcategorias dentro de cada categoria. Vamos tornar o Randori menos específico, mas ainda especial. Por exemplo, eu faço ciclo de Randores, em que eu faço 1, 2, 3, 4, 5 Randores, sem intervalo de descanso. Aquele tipo rodízio, sabe? Cumprimenta, troca de parceiro, Hajime. Cumprimenta, troca de parceiro, Hajime. Então, o Randori, não dando tempo de descanso, treinando consecutivamente 20 minutos, meia hora, é um tipo de exercício especial, mas ele é menos específico se eu fizer um Randori agora, em que, afindada uma luta, eu dou um intervalo de descanso e, ao recomeçar a próxima luta, eu exijo uma intensidade, uma velocidade bem maior do que esse primeiro exercício que eu comentei. Então, percebam, o Sensei tem o domínio de transformar um exercício em geral, em especial e em competitivo, e de modular o quão específico ele é dentro da categoria que ele está inserido. Eu posso colocar um exercício especial mais específico ou menos específico, ok? Eu acho que a ideia já foi
já foi fixada, já foi passada. Então, eu vou adiantar um pouquinho mais rápido, então. Vamos lá. E o último tipo de exercício são os exercícios competitivos, né? São os exercícios que são as simulações, são os exercícios que guardam grande similaridade com a competição-alvo, ok? Então, como eu comentei, o próprio Ticome, que eu falei que seria especial, dependendo das adaptações que eu faça nele, ele se torna um exercício competitivo. Ou seja, eu exijo muita velocidade, muita potência durante o randori. Dou intervalo de descanso relativamente grande. E no próximo combate, exijo muita velocidade, muita potência dos dois atletas. Agora, ok? Agora, se esse mesmo exercício, por exemplo, foi feito com um companheiro do nível competitivo do meu atleta, de mesmo peso, obviamente, esse exercício agora vai ser mais específico ainda, porque ele vai ficar muito mais perto das características competitivas, ok? Ok? Viram a gama de possibilidades que eu tenho de combinar de fazer arranjos nesses exercícios, ok? O randori, como eu comentei ontem, feito com muita gente forte, né? Vamos marcar um treino entre academias, e aí vai ter um treinão, não é competição, é um treinão, mas obviamente, por eu não conhecer meu adversário, por eu estar motivadão, por eu querer dar o meu melhor, com certeza esse treino com uma academia amiga, com uma academia parceira, produzirá randores muito mais fortes e, consequentemente, muito mais específicos para o gesto competitivo, ok? Ou ainda um randori, um chiaizinho simulado na academia, com o juiz, os judoquinhas torcendo. Isso vai gerar uma situação, algumas adaptações mais específicas no atleta, ok? Então vamos evoluindo, acho que os senhores pegaram. A própria inserção em campeonatos é uma atividade, é um exercício competitivo. Então eu uso campeonatos anteriores ao meu principal para poder treinar o meu atleta, tá certo? Vamos lá. E do que serve tudo isso? Do que serve saber que eu tenho exercício geral, especial ou competitivo? Qual a praticidade disso? Senão o Silvio Errara vai falar para mim. Não adianta falar a história da Branca de Neve, da Alice do País das Maravilhas, se eu não ponho essa técnica em prática. Você está certo. Vamos colocar isso em prática. Vamos aterrissar essa teoria toda no dojo. Eu comentei já a situação que nós temos esse cenário, que é a proposta de periodização, né? Proposta por Matveyev, que tem tem 3 períodos: o período preparatório, competitivo e o de transição. Esse assunto foi tratado na aula 2. Cada período tem a sua subdivisão, a sua etapa. O período preparatório tem a fase básica e a fase específica. O período competitivo tem as fases pré-competitiva e competitiva, e o período de transição não tem nenhuma fase, nenhuma subdivisão. Ok. Lembra aquela pergunta que eu fiz? O exercício inespecífico, então, é pior? O exercício específico, pelo contrário, é melhor? Tudo isso que eu falei até agora leva-nos a entender que a gente teria uma tendência de abandonar exercícios inespecíficos e dar preferência aos específicos. Mas não é isso que acontece. E quem não está bem informado, infelizmente, comete alguns erros. Então, eu vou apresentar aqui uma proposta bem didática da metodologia para a composição dos exercícios durante as sessões de treinamento, ok? Então, eu tenho, basicamente, no período competitivo, a localização da ou das competições principais. Então, senhores, os exercícios de desenvolvimento geral, que são inespecíficos para aquela competição alvo, por critérios de musculatura envolvida, de bioenergética e de biomecânica, né, da sua composição, eles são importantíssimos no início da temporada. Basicamente, os exercícios que a gente faz durante a fase básica e o iniciozinho da fase específica do período preparatório são basicamente exercícios gerais. Entendeu? Então, eu nunca falei que exercício inespecífico é ruim. Não.
O exercício, ele... Bom, deixa eu abrir mais aqui, depois eu volto a comentar um pouco sobre isso. E os exercícios especiais? Qual é a época para eu adotá-los? Seria praticamente do meio da fase básica, ou da etapa básica, até o meio da etapa pré-competitiva. Eu tenho que utilizar exercícios muito mais parecidos com a competição, em termos de musculatura envolvida, em termos de velocidade de potência dessa energia que vai ser produzida, em termos do trabalho de contração muscular. Por exemplo, então, deixa eu falar para os senhores que se um judoca agora, quando ele está aqui na fase específica, ele quiser alguma melhoria, né, por meio de exercício, ele não vai mais fazer exercícios gerais, ele vai dar opção por exercícios mais parecidos com a competição. E os exercícios competitivos, então, eles vão ser exigidos, eles vão ser praticados no final da etapa específica do preparatório até o final do período competitivo. Percebam que existe uma transição harmônica entre esses três tipos, ok? E agora fica claro mostrar para os senhores que um exercício geral não é ruim. Ele só é inespecífico, mas ele é um exercício geral excelente para atender às necessidades dessa fase, desse período, dessa etapa do treinamento. Tá? Eu fico muito preocupado quando as pessoas assistem algum vídeo de uma seleção de um judoca muito importante fazendo um tipo de exercício. Eu vi um vídeo do Koga fazendo um Uchimata, apoiado a mão na parede, ele estava de calça leg, né, sem kimono, ele virava, apoiava a mão na parede, jogava a perna do Uchimata lá para cima e voltava. O Koga fez isso, ok. Esse exercício é bom? Eu vou falar para os senhores que na fase básica ele é bom. Do meio da fase básica para frente, ele já não é adequado. Não é que não é bom, ele já não é adequado. A transferência dele para a competição não é boa. E nem falar, é óbvio, no período competitivo. Então, esse exercício que o Koga fez, ele é bom, ele é excelente na fase, na época em que ele está sendo previsto, na sua cronicidade do planejamento, ok? E a mesma coisa eu falo para os senhores. Quando eu faço esse exercício, esse assunto com alunos meus em sala de aula, eu pergunto, me fala aí um treino bom, me fala um treino bom. Aí os alunos são tem muita vontade, eles começam a falar, eles montam um treino. Ele fala, esse treino é bom, ele fala, esse treino é bom. E ele serve, ele funciona, esse treino pega, ele fala, pega. Eu falo, ok. E aí, quando eu falo para ele, esse treino é bom para quando? Em que época do treinamento que esse treino é bom? Aí eles param para pensar. Então, o treino ser bom ou não, ele será bom ou não na medida em que ele atender às exigências da época em que ele será aplicado. Um bom treino da fase básica, certamente, na etapa básica do preparatório, certamente não será um bom treino na etapa pré-competitiva do período competitivo. Eu acho que a mensagem foi passada, eu acho que abriu algumas questões. Eu lembro que houve uma discussão certo tempo atrás, se o Chikome era bom ou era ruim. Lembra? Uma celeuma, uma discussão. E a questão não é essa. O Chikome, ele pode ser mais ou menos específico. Mais ou menos específico. Se o Chikome parado, com o que sem fazer resistência, for utilizado como exercício geral, na sua época própria, ele é excelente. Mas o Chikome parado. A mesma coisa de eu ter fazer um randori. Eu lembro que aquele atleta, o branco, eu esqueci o primeiro nome dele, Zanol Branco, né? Excelente atleta. Eu acho que só não teve a classificação olímpica por conta de intercorrências. Um judoca ele deu uma palestra um dia que ele falou que ele foi para o Japão e ele fez um treino em que ele participou de 17 randores. Esse treino foi bom para ele. Esse treino para ele foi muito bom. Agora, imagina se para o próprio branco ou para o meu atleta eu coloco esse treino de randori puxado
no começo. O que é bom em uma fase pode ser, ou em algumas outras, não será bom, ok? Eu vou andar, que eu acho que eu gosto de ficar repetindo e eu acabo perdendo um pouquinho de... não é perder tempo, eu quero reforçar isso, porque eu acho que esse insight dos tipos de exercício é muito importante para o judô, ok? Bom, e aí uma questão prática, aí pé no tatame para os nossos senseis. Antes de começar toda a temporada, eu tenho que fazer testes iniciais do meu atleta, ver se ele está começando a temporada lesionado, investigar como é que está a aptidão física dele, se ele veio das férias, se ele engordou nas férias, se ele detreinou. Então, eu faço testes de ordem física, de ordem clínica, de ordem, né? E eu sei que, de acordo com a quantidade ou a qualidade da sua equipe multidisciplinar, a gente faz mais ou menos testes, a gente sabe da realidade. Então, eu faço um diagnóstico no início da temporada, antes do treino começar. Esse planejamento que eu comentei aí, ele está feito, é um planejamento que eu faço antes de começar a temporada. Só que, começou a temporada, eu faço alguns testes iniciais. E aí, veja que bacana, eu percebo que nesses testes... Desculpa, antes disso. Para para perceber se os exercícios, cada etapa está atingindo a sua finalidade, né? Porque a gente viu ontem que para a preparação física, para a preparação técnica, para a preparação psicológica, cada fase, a básica, específica, o período competitivo, tem seus objetivos próprios, né? E para saber se esses objetivos estão sendo atingidos, a metodologia indica que sejam realizados testes sempre que houver uma transição de uma etapa para outra, ou de um período para o outro. Então, sempre que eu passar de uma etapa para outra, eu faço algum tipo de avaliação. Essa avaliação pode ser da forma que os senhores entenderem, né? Mas elas precisam, por isso que esse capítulo, esse assunto está na especificidade, esses testes precisam ser sensíveis o suficientes para investigar se as respostas das adaptações pretendidas nas etapas passadas foram assimiladas, né? Então, por exemplo, se quando chegar aqui no final da fase básica e eu verificar quantas flexões de braço o meu atleta fez e comparo com o início, é um bom teste a flexão de braço, um bom teste a flexão abdominal em 1 minuto. Agora, se eu chego no período competitivo e ponho para a abdominal em 1 minuto ser um critério de teste, já é um teste inespecífico, é um teste que não serve, não atende às minhas necessidades. Entenderam que mesmo dentro dos testes existe uma hierarquia de sensibilidade do teste, dada a especificidade da época que eu vivo, ok? E, obviamente, que a competição-alvo é o grande teste de todo o planejamento realizado, ok? Bom, então, o que eu quero comentar com os senhores, que eu comecei a falar anteriormente, é o seguinte: começou a temporada e eu fiz os testes iniciais, os testes de diagnóstico de como eles estão se apresentando, como os atletas estão se apresentando para essa nova temporada. E eu percebi que nesses testes iniciais, por exemplo, os meus atletas estão com boa aptidão física. Eles se cuidaram durante as férias, eles não engordaram muito, eles relaxaram a cabeça, eles se recuperaram das lesões, eles estão começando essa nova temporada muito melhores do que eu imaginei que eles fossem começar. Quando eu fiz o planejamento, sem ter resultado dos testes, eu planejei que a duração dos exercícios gerais, por exemplo, duraria até aqui o final, o meio, né, o início da fase específica, certo? Então, eu fiz alguns meses, algumas semanas de exercícios gerais. Porque eu imaginei que eles entrariam deficitários em termos da sua aptidão desportiva. Só que fazendo os testes, eu percebi que eles estão melhores do que eu imaginei. E aí, veja bem o que eu, como técnico, posso fazer. Eu reduzo o tempo de exercícios gerais. Opa, ficou um pouquinho para fora lá. Eu reduzo o tempo que eu vou destinar a exercícios gerais. E o exercício específico, que estava planejado para ser feito só no final da fase básica, eu vou antecipá-lo.
Eu antecipo os exercícios específicos. É óbvio, senhores, que quanto mais específico for o treinamento, talvez foi a primeira frase que eu falei, quando eu falei do princípio da especificidade. Quanto mais específico esse exercício for, melhores serão as transferências em termos de adaptação para a minha competição. Se eu treinar muito exercício geral, eu faço boas adaptações gerais. Eu fico resistente, eu fico forte em flexão de braço, em abdominal, né? Em termos físicos, em termos técnicos, eu vou fazer bem o Kuzushi, o meu quadril vai estar com bom domínio, porque eu fiz exercícios gerais. Mas esse exercício geral tem que ser transformado num exercício específico. E então eu posso aumentar os exercícios específicos. E, de uma certa forma, o que eu quero demonstrar com isso? Se eu pretendia, ao final de todos os exercícios específicos, atingir um certo nível de evolução, tendo toda aquela carga de exercício geral e tendo toda a carga de exercício específico anteriormente praticado, quando eu diminuir os gerais e aumentar o específico, esse meu prognóstico, essa minha visão, esse meu de resultado atingido, vai aumentar, porque eu treinei especificamente por mais tempo. Ok? Então, viram como o Sensei tem que ter a capacidade de perceber, de diagnosticar, e tudo isso vem por meio do controle. A gente vai falar muito hoje sobre controle. Ok? Vamos lá. Eu queria que os senhores vissem essa foto. Essa foto é uma foto de um jornal. Para os deficientes visuais, é uma foto de um jogador de futebol que ele está de chuteira no campo de futebol e ele está fazendo exercícios de zigue-zague, um circuito, né? De zigue-zague em alguns, um exercício de vai e vem, de zigue-zague, ele está saltando sobre cones, ok? Saltar sobre cones e fazer exercício de zigue-zague para um jogador de futebol, o que os senhores acham que é? Exercício geral, especial ou competitivo? É geral, né? É um exercício geral. Cadê a bola? Então, a pergunta que a gente faz agora é o seguinte: quando eu abrir aqui a legenda, está falando que esse cruzeirense está se preparando para a partida desta noite. Ele vai ter um jogo do campeonato à noite, algumas horas depois. Ou seja, olha só, de manhã, antes do jogo, muito próximo do jogo, ele deveria estar fazendo exercícios gerais, exercícios especiais ou exercícios competitivos? Exercícios competitivos, né? Que tipo de exercício competitivo? Que tenha bola, que tenha uma participação do sistema tático que eu vou utilizar lá na partida, e algumas questões assim, né? Então, quando a gente vê um jogador fazendo um exercício geral, preparando, tentando falar com que haja a transferência para o jogo da noite, eu acho que há aí um equívoco metodológico. O que eu, como sensei desse jogador de futebol, faria? Eu adotaria de manhã um treino com exercícios competitivos. E esse exercício competitivo teria uma alta demanda de exercícios, uma alta demanda de característica tática e uma pequena demanda de exigência física. Então, por exemplo, o que seria ideal aí? O nosso ataque vai jogar contra a nossa defesa, só que a nossa defesa joga nas características que o adversário compõe a defesa, para que o ataque treine isso. Não é no dia que a gente vai fazer isso, eu tenho que ir fazendo isso ao longo da semana, e aí eu pratico isso. E também não pode ser algo muito longo, porque senão ele vai se cansar para a noite. E a outra possibilidade é a nossa defesa jogar da forma, jogar com o nosso ataque simulando o ataque adversário. Um treino rápido, um treino talvez teórico, um treino de posicionamento, que não pode ter desgaste físico, mas uma alta carga de informação tática. E não, isso é um treino competitivo também. O treino competitivo não é somente
Lembra que o treino competitivo vai trazer para nós informações táticas, né? Como é que eu rendo melhor, como é que eu aplico melhor o golpe, como é que eu combino melhor as minhas técnicas, né? A tática, para enfrentar a dificuldade. Se eu acho que eu vou ficar mais forte da manhã para a noite, treinando exercícios gerais de um dia para o outro, eu estou cometendo um erro metodológico muito grande, porque essa transferência não acontecerá, ok? Então, da mesma forma, eu vou falar para os senhores que a preparação física, a preparação técnica e a preparação tática, elas que, na verdade, dão significado ou dão empregabilidade para os nossos tipos de exercício. Então, a preparação física ela é mais precoce, a preparação técnica é intermediária ao longo do tempo de trabalho, e a preparação tática ela é mais tardia, certo? E a composição, o preenchimento dessas preparações com os respectivos exercícios, a gente vê que vai obedecendo, as coisas vão se encaixando, né? Na verdade, por ter a preparação física precocemente, os exercícios gerais estão naquela parte anterior. Mas veja que quando eu assumo os exercícios especiais aqui no meio da fase específica, os exercícios especiais atendem a finalidades físicas e também atendem às finalidades técnicas. Agora, percebo que quando eu passo para o período competitivo, a finalidade da preparação física já desaparece. Ou seja, eu utilizo os exercícios de preparação técnica, os exercícios especiais, e os exercícios de preparação tática, os exercícios competitivos, para me darem a manutenção da forma física adquirida anteriormente. Ok? Então, vejam como as três preparações, elas têm as suas transições também harmônicas e elas têm um período ótimo, um período próprio para serem empregadas, ok? Então, vejam bem, se eu chegar no período competitivo, aqui na etapa, por exemplo, pré-competitiva, fiz alguns testes com os meus atletas e percebi que o meu atleta está, por exemplo, em parte física, pouco resistente. Ele não consegue ainda resistir a enfrentar alguns randores. Essa resistência é a tal da resistência aeróbica, que deveria ter sido trabalhada onde e quando? Lá atrás, no período preparatório. Então, se houve alguma falha aqui no preparatório que fez com que o meu atleta ficasse sem resistência, vai ser muito complicado agora eu treinar agora no competitivo um conteúdo que era próprio da fase do período preparatório, porque a resistência aeróbica está no começo da preparação. E a mesma coisa acontece para a preparação física. Se eu chego aqui no período competitivo e percebo que o meu atleta ainda não faz Kuzushi, que ele não encaixa o quadril, esse é um erro básico. Por quê? Porque é um erro de preparação básica, que deveria ter sido trabalhado mais para frente. Então, por isso que eu reforço de que todas as fases, todas as etapas, todos os exercícios, todas as iniciativas de um período, de uma temporada competitiva, e todos os sonhos também do período competitivo, de uma temporada competitiva, eles são, lembra? Interrelacionados, interatuantes e interdependentes. Se eu estou bem no período competitivo, é porque eu fiz um bom trabalho na etapa específica e fiz um bom trabalho na etapa básica com exercícios especiais e exercícios de desenvolvimento geral, ok? Vamos avançar um pouquinho, então. E, como eu já havia comentado, todos esses testes, então, acabam sendo realizados, né? A cada mudança de fase para verificar se os objetivos da preparação física, técnica e tática estão sendo alcançados, tá? Às vezes, chegar no final do processo, avaliar e perceber que está ruim, que for ruim, é inconveniente. Então, vá fazendo alguns tipos de testes, vai fazendo alguns tipos de observações. Por exemplo, hoje eu vou dar
vamos dizer que a gente está aqui no específico já, que eu vou fazer um teste. Pô, às vezes eu vou dar um treino puxadinho, eu vou fazer uns 5 tcomes, uns 5 nagueais de 1 minuto, de 40 segundos de duração, bem intenso. É um teste que eu faço para ver quem consegue superar isso, né? E aí eu tenho a noção de quem evoluiu mais, quem evoluiu menos, e esses dados me dão informação para eu reajustar os treinos mais para frente, ok? Esse assunto ele é realmente fantástico, né? Bom, e aqui eu coloco uma proposta, na verdade, não eu, a literatura coloca uma proposta de como deve ser a composição em termos de percentuais de duração de uma aula, né? Basicamente, ao longo das etapas, das fases de treinamento. Quando eu tiver na fase básica, por exemplo, 60% da aula deve ser de preparação física, 30% de preparação técnica e somente 10% de tática. Eu quase não falo de tática lá no período básico, mas é muita preparação física. Quando eu já evoluí para o específico, eu lembro que eu já mudei as características, certo? E aí a gente vai ter a preparação física perdendo destaque na aula. Na verdade, essa preparação física ela é embutida na preparação técnica. Eu vou colocando os exercícios técnicos, tomando mais tempo de aula, e eles vão ganhando mais velocidade, mais potência nessa fase, como nós já comentamos na aula 2, e a preocupação tática já começa a ganhar destaque. Quando a gente chega no período competitivo, aí eu vou falar do período competitivo como um todo e não nas suas etapas pré-competitiva e competitiva. No período competitivo como um todo, a preparação física perde prioridade mesmo para a preparação tática. E a preparação técnica, ela é formulada, ela é construída para atender os princípios ou as exigências táticas, né? Então, o tcome, o nagueai, tem que ser, nesse período competitivo, com resistência do o quê? Tem que ser com tomada do kumikata e entrada do golpe. Tem que ser com tomada do golpe, tomada do kumikata, golpe de aproximação e projeção. Perceberam? Para ficar o mais próximo possível, né? Os randores, nessa época competitiva, precisam ter um intervalo de descanso entre cada luta. Então, se eu tenho algumas lutas, eu tenho que dar um intervalo de descanso. E eu também tenho que exigir muita potência, muita velocidade durante as lutas. O randori da fase básica é totalmente diferente do randori do período competitivo, obviamente. Eu tenho que garantir o descanso, porque um atleta cansado não faz o exercício veloz. Um atleta cansado não faz exercício veloz. E o judô, como é um exercício de superação, né, ele parece que exige de nós um sacrifício grande. Então, se a gente estiver fazendo exercício por muito tempo, por 1 minuto, tal, eu vou ficar muito resistente em alta velocidade, mas eu não ficarei mais veloz. A grande velocidade eu treino com exercícios de grande velocidade. Então, quando eu chegar no competitivo, no randori, eu tenho que dar um intervalo de descanso. Aí os sores vêm de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, se for o caso, e aí eu faço um randori com muita exigência técnica, com muita exigência de potência, com muita exigência de velocidade, ok? Vamos avançando então. Vamos retomar a atividade. E agora a gente entra numa parte não menos importante, que seria os ciclos de treinamento. Esse conhecimento ele vai, a minha experiência de docência, se parecer um pouquinho complexo, um pouquinho esquisito, porque a gente não está acostumado a fazer controle. Quem aqui anota quantas repetições de Uchikomi a gente fez na semana passada? Os senhores anotam? Quem anota, parabéns, mas é raro isso. E a gente trabalha com esse dado da semana passada, fortalecendo, por exemplo, semana passada eu fiz algumas centenas de Uchikomi. Eu vou aumentar em 10%, em 15% da semana posterior. Alguém faz essa progressão de carga? E é justamente esse parâmetro de progressão de carga
que os ciclos de treinamento se destinam, ok? Então, a gente vai falar agora sobre a quantificação da carga de exercício, ok? Então, o que é carga de exercício? Carga é o aspecto palpável do exercício, é o que o atleta vai fazer. E mais ainda, percebam bem, carga é o impacto que esse estímulo dá no meu organismo, ok? Se eu tiver dois atletas, um de alto nível e um de baixo nível desportivo, ok? Uma mesma carga, um mesmo exercício, vai ser um tipo de carga, vai ser uma carga leve para um atleta de alto nível, e o mesmo exercício será uma carga pesada para um atleta iniciante, ok? Carga é esse impacto do exercício para mim. Então, na verdade, o que eu vou falar agora não vai ser tanto sobre exercício. 50 flexões de braço, 30 nagueais, não é isso que eu estou comentando agora. Agora eu vou falar quanto que essa quantidade impacta na minha homeostase, no meu equilíbrio do meu corpo, ok? E, mais o exercício, de uma certa forma, a carga, ela acaba sendo, no dia a dia, a maior caracterização do exercício. 5 séries de 30 repetições. 8 randores com 1 minuto de intervalo e muita velocidade. Essa é a representação da carga, né? A caracterização do exercício. E lembra que eu tenho que sempre estar ciente, sempre estar me preocupando o quanto de transferência, de especificidade esse exercício tem em relação ao gesto competitivo, ok? E aí, a carga de exercício tem 2 componentes elementares, que o senhor já deve ter ouvido falar, quem é formado em educação física já viu isso, mas isso é essencial essencial para a gente começar a compor quanto de exercício um indivíduo faz e de que forma esse exercício deve ser feito. Então, a carga de exercício são todas as informações quantitativas do exercício, ou seja, tempo de duração, distância percorrida, séries e repetições realizadas, ok? Então, se eu falo quantas repetições o meu atleta vai fazer, essa informação, essa caracterização da carga, eu falo que essa característica da carga é uma característica de volume, eu estou falando quantidades. Quer ver um outro tipo de quantidade? O meu treino dura 2 horas, é um volume de treinamento. O meu treino agora dura 1h30, é outro volume de treinamento, ok? A quantidade de randores, a quantidade de rodízios de parceiro, o tempo que eu passo fazendo flexibilidade, tudo que for referente à duração de tempo, quantidades, isso são informações de volume de treinamento que caracteriza a carga de treinamento. A outra caracterização da carga é a intensidade. A intensidade, ela diz respeito o quão veloz, o quão ritmado esse exercício vai ser feito, com mais ou menos ritmo, ok? Se o exercício feito com mais ritmo, será o exercício feito numa frequência maior, então será o exercício mais intenso. E também a gente tem a possibilidade de um exercício com menor frequência, será um exercício mais lento, será um exercício menos intenso. Mas a intensidade não é somente velocidade ou frequência, quer ver? Então, na maioria das vezes, a variação da velocidade, do ritmo ou da agilidade é uma variação de intensidade. Mais intensidade ou menos intensidade, toda vez que eu modulo essas características. Mas a intensidade também se manifesta na variação do descanso. Veja bem, um randori, um exercício de randori. 5 randores com 1 minuto de descanso. E uma certa intensidade, uma certa velocidade durante as lutas, ok? Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é os mesmos 5 randores, né, com a mesma intensidade, com o mesmo ritmo durante a luta, só que ao invés de 1 minuto do primeiro exercício, eu vou reduzir para 30 segundos esse exercício aqui. Veja,
Eu mantive as velocidades dos dois exercícios constantes, eu mantive o volume dos dois exercícios constantes, eu só modifiquei o quê? Um faz com 1 minuto de descanso e o outro exercício é com 30 segundos de descanso. Quando eu reduzo o descanso, quando eu reduzo o tempo de descanso, eu aumento a intensidade. Ok? Então, a intensidade não tem somente a ver com velocidade, mas também tem a ver o quanto de recuperação o meu atleta, eu ofereço a ele de recuperação. Aumentar o intervalo de descanso significa reduzir a intensidade. Reduzir o intervalo de descanso significa aumentar a intensidade, ok? E a mobilização psicológica também. Quando um randori, em que o C100 fica paradinho lá, e vamos imaginar esse randori aqui de 5 lutas, 5 randori com 1 minuto de descanso entre eles, e com uma certa intensidade. Um treino o C100 fica quietinho, e no outro treino, o mesmo exercício, o C100 fica, vamos lá, vai, caiu por quê? Levanta rápido, puxa o braço, e com aquele estresse psicológico. O que os senhores acham? É o mesmo treino? Lógico que não. A intensidade desse outro aqui vai ser muito maior. Né? Não é verdade? Então, é muito interessante perceber essas características de volume e de intensidade que vai particularizar a carga de exercício. Por que eu estou falando sobre volume e intensidade agora? O que tem a ver isso? É que o volume e a intensidade, eles assumem quantidades, características, papéis muito distintos ao longo do cenário competitivo, ao longo do meu planejamento, ok? Isso seja um treinamento de 1 ano, isso pode ser um treinamento de 6 meses, ou pode ser uma duração mínima, né? Que a gente falou que uma periodização, uma temporada competitiva precisa ter pelo menos aí uns 4 meses. Os senhores sabem como que o volume de treinamento, como que o volume da carga se manifesta ao longo da minha temporada competitiva? Olha aqui, ó. Os deficientes visuais aí vão ter uma dificuldade muito grande porque essa informação ela é gráfica, mas eu vou tentar transmitir para os senhores. O volume da carga de treinamento, ele começa com um padrão mediano no início da temporada. E o volume de treinamento assume o máximo da sua expectativa no final da etapa, no final da fase básica. Então, tudo que eu pensar em termos de quantidades, e aí lembra que paralelamente a isso, ou seja, algumas telas atrás aí, né, a gente tem os exercícios gerais, né, o tipo de exercício e o tipo de preparação que eu estou fazendo. Fase básica, preparação física, fase básica, exercícios gerais. Então, tudo que eu pensar em termos de maiores quantidades, que é volume, tem que acontecer até o final da fase básica. Porque depois da fase básica, o volume perde prioridade na prescrição da carga e ele vai diminuindo, ok? E ele sofre uma queda muito grande vocês podem ver aqui, ó, na fase específica. Na fase específica, o volume diminui bastante, o volume continua baixo no final, no início do período competitivo, e aí ele dá um salto. Aí o volume aumenta no final da etapa pré-competitiva. Perceberam isso? Eu não vou falar o motivo desse aumento, ok? Talvez eu aborde isso só na aula que vem para deixar os senhores com a pulguinha atrás da orelha, por que teve esse aumento aqui. E depois, quando vai chegando no final da fase básica, o volume sofre uma queda absurda, né? E na etapa competitiva do período competitivo e no período de transição, o volume fica muito baixo. E a intensidade, né, que é geralmente caracterizada por esse aumento de velocidade, aumento de potência, aumento de agilidade, aumento de coordenação motora, tal. Como é a manifestação da intensidade ao longo do treinamento? Percebam bem, a intensidade tem um papel coadjuvante na formulação dos exercícios, enquanto a gente pensar na fase básica do período preparatório. Mas
A partir do início da fase específica, os senhores podem ver, a intensidade vai aumentar muito. E lembra que na preparação física, na fase específica, eu tenho aumento de preocupação, o que está na prancheta do meu treinador aqui na fase específica, em termos de capacidade física, lembra? Resistência anaeróbica, lembra? Força explosiva, lembra? Velocidade, lembra? Então, são agilidade. Então, a intensidade começa a patrocinar, a orientar, na verdade, toda a formulação do exercício, ok? Eu uso exercícios de velocidade, agilidade, porque a intensidade me pede isso. Então, o padrão de exercício tem que obedecer à característica de volume e de intensidade para aquela determinada época, ok? Então, a intensidade aumenta muito na fase específica, por isso que eu falei que em termos de preparação psicológica, o atleta precisa ter um fortalecimento, um amadurecimento dos seus propósitos, dos seus objetivos. E isso você tem que construir já na fase básica, porque quando chegar na específica, olha a demanda de treinamento, que ele vai ter muita intensidade. E a intensidade permanece elevada durante todo o período competitivo. No final da etapa pré-competitiva, tem uma pequeníssima queda que coincide com o aumento desse volume, e depois, perto do campeonato, a intensidade diminui. E no período de transição, ela fica baixa, ok? Então, senhores, esse quadro aí, da variação de volume e intensidade, ele foi proposto pelo professor russo, né, Matveyev, e ele orientou durante muitos anos essa dinâmica de volume e intensidade. Esse modelo de metodologia, ele prevê que volume e intensidade são inversamente proporcionais. Então, eles podem ver que, com exceção da fase básica, nas outras demais fases da temporada, sempre que eu aumentar um, o outro é reduzido e vice-versa, certo? Isso até alguns autores colocam como a relação inversa, né, de volume e intensidade, ok? Então volume e intensidade, nessa modalidade desse método do Matveyev, eles são inversamente proporcionais. Entretanto, outros métodos de periodização, que aí são destinados para pessoas de alto nível, ok? Volume e intensidade aumentam simultaneamente. Por quê? Quando você aumenta volume e intensidade simultaneamente, qual o tamanho, qual a proporção do desgaste que eu vou proporcionar no meu atleta? Pequena ou enorme? Enorme. Mas são atletas agora de altíssimo nível de preparação. Então, eles suportam o aumento de volume e intensidade. Não é verdade? Então, esses novos métodos mais modernos, lá do Verkhoshansky, né, ou derivados da periodização em bloco, eles têm essa característica de aumento de volume e intensidade. Por isso que não dá para aplicá-los para criança, para judocas que estão em formação. Percebam bem, ó. Perceba que na fase básica, o volume é muito priorizado, certo? E a intensidade não. Então, os exercícios serão feitos com calma, sem muito atropelo de fases, para que o judoca, principalmente em termos de preparação técnica, aprenda o golpe, aprenda o fundamento. O fato de fazer devagarzinho, ou seja, de não ter velocidade, é priorizar a possibilidade de aprendizagem, de perceber os detalhes. Então, por isso que esse método aqui, ele é muito importante quando a gente fala em formação de atletas, ok? E a partir do momento que eu tenho um grupo de atletas que eles já assimilaram o meu fundamento técnico, já praticam bem, já tem um domínio, uma maestria técnica, então, para esse grupo, talvez não seja necessária uma fase básica do preparatório tão grande. Para esse grupo que já domina a técnica, eu posso encurtar a fase básica, aumentar a fase específica, para que eles pratiquem mais exercícios especiais, que serão mais específicos e me jogarão para o sucesso competitivo.
ok? Então, vejam a aplicabilidade de um método e como ele pode ser moldado para atingir uma outra população. Então, reforço que a periodização de Matveyev, essa que a gente está propondo aqui, ela acaba sendo não indicada para atletas de alto nível, eu acho que fica claro isso, porque o atleta de alto nível já conhece, domina com maestria a técnica, e não precisa, entre aspas, voltar na sua preparação para fazer o Osotogari Ichi Nissan. Ele está num outro patamar. Então, o que praticamente os outros métodos fazem? Eles cortam esse período preparatório, assumindo que o atleta de alto nível já tem um nível de preparação que não precisa dessa, entre aspas, essa fase anterior, e os conteúdos são próximos aqui, similares ao que a gente tem no período competitivo. Muita intensidade e o volume alto também, ok? Lá para eles é intensidade alta e volume alto também, ok? Eu vou passar isso aqui rapidinho. E aqui, senhores, ó, agora para cometer, desculpe a palavra, um atentado, uma violência cerebral com os senhores. Quando eu tinha mostrado aqui, ó, o volume e a intensidade, é o comportamento grande, uma macro curva de volume e de intensidade, que vai orientar o meu treinamento, certo? Só que existem curvas de volume e de intensidade para cada mês ou para cada semana, e é o que eu vou mostrar agora, ó. Eu vou abrir isso aqui rápido para os senhores não terem pesadelo. Essas são as curvas de volume e intensidade para cada mêsinho. Entendeu? Ou para cada partezinha do meu cronograma. Mas eu vou fechar isso rápido para os senhores não terem pesadelo. Então, o que precisa acontecer? Vamos aproveitar e ficar só com essa, para os senhores verem que esse meu curso de 7 horas e meia é insuficiente para eu falar, agora eu sei periodizar, agora eu sei fazer treinamento. É uma cereja no bolo que eu estou enfeitando, é uma ponta do iceberg, ok? E finalizando essa minha apresentação, esse vídeo da terceira aula, eu quero falar o que para os senhores? Quando eu vou planejar, por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, aqui no mês 6, no meio da fase específica, eu vou bolar um treino. Tá bom? Eu vou bolar um treino para o meio da fase específica. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Quem são os meus atletas? Qual é o nível de aptidão que eles estão? Qual é o nível técnico que eles estão? De aptidão física, de aptidão técnica, né? Que eles estão. Ok? Aí, eu identificado isso, essa característica dos meus atletas, eu olho para cima. Eu olho para cima e eu curvo e eu vejo o quê? As curvas de volume e de intensidade. Então, veja bem, quando eu olho para cima, eu vou topar com uma curva ou com a outra, tá? Então, se eu estiver aqui no meio do mês 5 e eu olhar para cima, qual vai ser a característica da carga? Qual vai ser a característica principal? Vai ser, em termos de volume e intensidade, né? A intensidade num ritmo crescente. Então, a semana passada a intensidade foi uma, nessa semana tem que ser muito maior, porque a intensidade está crescendo, e eu preparo para a semana que vem que a intensidade vai ser maior ainda. E o volume ainda continua alto, mas decrescente. Então, o volume da semana passada foi grande, mas o dessa semana vai ser menor que o da semana passada, e o da semana futura vai ser menor ainda que o dessa. Então, percebendo como as curvas de volume e intensidade vão me dando uma noção de continuidade do treinamento, ok? E quando, por exemplo, então, esse treino aqui, no meio do mês 5, ele é bom para o mês 5, porque se eu transferir esse mesmo treino, por exemplo, aqui para esse mês 7, ó, para esse mês 7, eu olho para cima, o que eu cruzo? Volume uma das menores manifestações e a intensidade numa das suas maiores manifestações. Então, o treino é bom, um treino bom é o treino que atende a expectativa dele para o seu momento de emprego.
Ok? Senhores, a gente está, então, finalizando. Eu peço desculpas por ter passado um pouco o tempo. A gente está terminando, então, esse vídeo dessa aula 3. Faltou ainda falar sobre carga de exercício. Era justamente essa carga de exercício que eu falei no início, que o assunto seria denso, tá? Mas aqui a gente demandaria mais tempo. E eu me empolguei um pouco lá com o exercício, com o princípio da especificidade. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou combinar uma coisa com os senhores. E desculpe, porque esse acordo é unilateral, né? Só eu que posso opinar aqui. Vamos deixar essa quantificação da carga de esforço para a aula de amanhã, para a aula 4, ok? E o que vai ser tratado na aula 4, que é a planificação, a gente não vai sofrer nenhuma perda, não, porque ele é um assunto mais curto. A gente faz após a quantificação da carga de exercício. Ok? Senhores, então, deixa eu passar bem rápido aqui. Isso tudo a gente falaria hoje. Os senhores podem ver que para a carga não vai dar para falar tudo isso. Olha quanta coisa que a gente vai falar semana que vem. Ó, eu estou fazendo isso para provocar os senhores aí, do que a gente vai falar semana que vem. Olha quanta coisa boa, hein, cara. Semana que vem não, amanhã, né? Amanhã, na aula 4, a gente vai falar sobre tudo isso daqui, ó, como que a gente pode quantificar a carga de exercício, quanta coisa boa, puxa vida. Então, senhores, eu vou encerrando o nosso vídeo por aqui, agradeço muito a participação de todos. A gente está chegando, a gente está pousando, né? A gente estava falando até a aula 1, aula 2, assuntos um pouco estratosféricos, e a gente está pousando um pouco mais no tatame. Então, hoje a gente não abordou a quantificação da carga, vai ser um assunto que será passado, transferido, mas sem prejuízo, para a aula 4, onde a gente terá também a parte de planificação de treinamento. Ok? Senhores, fiquem com Deus, se cuidem e vamos nos tornar cada dia melhores para que a gente possa tanto influenciar positivamente nós mesmos, nossos alunos e a sociedade, a comunidade que nos rodeia. Felicidades, tudo de bom para o senhor, até mais. Sayonara.